Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui, eu, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. Paulo Renato. Que Deus nos proteja de nós mesmos. Ele hoje promete deixar a gente ler o item 20 do Livro dos Médiuns. Semana passada ele tomado pelo Espírito Santo aqui, mas foi muito bom. Quem não ouviu, ouça o programa de semana passada. Está lá no nosso site, radioriodejaneiro.digital. É só colocar o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar toda terça-feira, vai pela data. A mesma coisa através do nosso YouTube. O YouTube da Rádio Rio de Janeiro vai na playlist do Luz na Penumbra. Toda terça lá é só procurar pela data, tá? Os programas com o estudo de O Livro dos Médiuns. Então vamos dar a sequência. Hoje nós vamos lá, entrando no item 20, que está no capítulo 3. Capítulo 3 que trata do método. Então vamos ao item 20, onde Kardec vai dizer o seguinte. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nesses não há dúvida. Há a negação absoluta, raciocinada ao seu modo. O homem para eles é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que depois, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, questão 147 e também o item 3 da conclusão. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhe impõe persistir nela, e persistem não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar por baixo. Com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço: ainda que eu visse, não acreditaria. Aí, Miranda, com esse aí mais difícil ainda é, e a gente não deve perder tempo. Né? Jesus dizia, não jogueis pérolas aos porcos. É o nível de incredulidade, mas Kardec, no que é o Espiritismo, quando está conversando, naquele diálogo com o crítico e com o cético, ele ainda fala que o crítico ainda é pior, porque vem com a ideia preconcebida, não é? Esse aqui, como ele fala, é aquele materialista extremado. A esse ele realmente está refratário. O orgulho nem permite a ele ouvir, quanto mais raciocinar. Paulo? É assim. E Kardec coloca aqui no capítulo 4, adiante, quando ele vai falar sobre os sistemas, ele fala no item 37 do sistema de negação. E ele diz, isto é, dos adversários do Espiritismo. No capítulo 4, item 37. Mas é interessante que essa colocação de Kardec, porque às vezes o sistema de negação não está tão somente ligado à falta de compreensão, como ele mesmo diz aqui. A pessoa, ela se nega a compreender, ela se nega a raciocinar sobre aquilo que está sendo exposto a ela, até porque muitas vezes, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, no item 12,
Kardec ali coloca que muitas vezes a resistência ela é proporcionada aos interesses a defender. E muitas vezes os interesses são amplos e a resistência é um pouco mais violenta. Então, Kardec fala sobre esses que se tornaram adversários de uma obra sem compreendê-la, né? Então, estão nesse campo aqui do sistema de negação. Então, mesmo que se visse, mesmo que se apresente aqueles fatos que são chamados de evidência sensível, que não se pode negar, ela se isenta de olhar, se isenta de observar, porque às vezes o seu raciocínio desenvolvido pode traí-lo, né? É meio estranho, mas a pessoa tem uma reação emocional e tem uma reação intelectual. Ela compreende o fato porque tem a inteligência desenvolvida, consegue fazer associação de ideias e tirar conclusões automaticamente. Então o raciocínio diz para ela: o fato é verdadeiro. Mas, repito, as emoções não querem aceitar, né? Não querem aceitar aquele fato porque isso poderia implicar uma mudança, às vezes, de comportamento, de rotina. Muitas vezes a pessoa teria que refazer toda uma vida conceitual. Aquela pessoa que às vezes vem sustentando determinada visão sobre a vida, sobre o universo, sobre as relações, e fez isso durante muitos anos, construiu algum público, digamos, em torno desse tipo de verdade, e fica difícil às vezes para que de uma hora para outra a pessoa venha admitir ideias diferentes daquela que ela sustentou. Então ela prefere a negação, mesmo que os fatos digam ao seu raciocínio que são verdadeiros, né? Então a pessoa vai criando malabarismos filosóficos, né? A gente lembra muito do Charles Richer, inclusive naquele livro A Grande Esperança, que é dele. Ele estudou durante muitos anos, muitos médios excelentes, mas estava sempre querendo motivos novos para a convicção. Então os motivos já existiam e bem documentados, com relatórios e tudo, mas às vezes a gente cria resistência voluntária, né? E isso me parece que deve causar alguma perturbação na nossa alma quando desencarnar, né? Porque quando desencarna a gente verifica que reencarnou para dar apoio ao fato, apoio lógico, racional, não apoio fanático, mas apoio Sim. lógico ao fato, assim como os apóstolos e tantos outros, e de repente preferimos nos manter numa situação social mais confortável, em que as nossas ideias não encontravam resistência, né? A gente tem muito medo das resistências, porque sustentar ideias contrárias ao meio, muitas vezes como se diz, que o ideal o preço do ideal é o idealista, né? E muitas vezes a gente não quer se dar como preço do ideal, né? A gente prefere deixar as coisas seguirem. Eu fiquei refletindo enquanto você falava do Richer, do William Crookes. Imagina, um cientista como ele era renomado, não é? Na Inglaterra, naquela época, ser convidado, ser pago para um objetivo, e ele ter a grandeza da fidelidade àquilo que se propôs, não é? E eu fiquei refletindo também assim, porque às vezes o homem de ciência, ele tem uma sintonia com espíritos que não tem o interesse que as coisas aconteçam como deveriam, né? E por conta dessa sintonia, eles são mais envolvidos e não conseguem dar cumprimento à missão que vieram, testemunhar algo que era fundamental. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se eu não me engano é Ismael, que fala lá para aqueles que o ouviam, que as sombras agiam nos bastidores administrativos, né, dentro das sociedades do mundo.
E às vezes a gente esquece disso, né? A gente vê às vezes determinados elementos sociais perturbados, determinadas situações sociais perturbadas. Verificamos muitas vezes por que se persegue tanto um cientista, um homem de bem, uma mulher de bem, né, que fala aquilo que os fatos demonstram, e a gente às vezes fica desconsidera essa interferência espiritual, como você lembrou, né? Para um cientista sustentar a verdade que considera, né, a cientista digamos honesto, a pessoa pode até sustentar um fato que não se sustenta na maioria, mas é a verdade dela, ela não está mentindo, né? Para ela mesma ela não está mentindo, porque às vezes a pessoa mente para ela mesma, né? Por outros interesses. Mas aquele que sustenta com honestidade as suas ideias em meio a ideias tão controversas, né? Ele realmente tem que ter coragem de sustentar aquilo que acredita. Repito, não estou falando daqueles que sustentam outros interesses, mas aqueles que acreditam nas suas ideias e vivem por elas são pessoas nobres. Podem até estar enganadas no seu ponto de vista, na sua interpretação sobre os fatos, mas são pessoas nobres, são pessoas honestas, que quando favorecidas por fatos novos, por elementos de convicção novas, elas mudam de ideia naturalmente. A gente observa naquele livro do Brian Weiss, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que ele esbarrou lá na regressão da memória de outras existências daquela sua paciente. Ele criou resistência, segundo ele mesmo relata, aquela nova verdade, velha nova verdade, né? Ele criou resistência, mas depois ele se entregou aos fatos, analisando naturalmente, reiteradas vezes, e verificou que os fatos eram verdadeiros. Esperou algum tempo para poder expô-los, porque sabia que aquelas ideias contrariariam as ideias renantes, especialmente do seu meio acadêmico. Mas foi honesto, né? E às vezes a gente não tem essa mesma honestidade. Nós não temos a mesma honestidade com as nossas convicções. A gente às vezes, quando é questionado com a sua religião, a gente fica cheio de dedos para falar, né? Mas me parece que a gente deve ser verdadeiro sem ofender, né? A gente tem muito como exemplo mais próximo o próprio Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros grandes trabalhadores que sempre foram honestos, sem ofender a ninguém, mas mostraram aquilo que era objeto da sua crença, da sua convicção. Então a gente pode, quando questionado qual a sua religião, a gente pode falar: a minha orientação religiosa é a doutrina espírita. Mesa branca, mesa da linha branca, da linha... Como é que você... da Allan, como diz o... da Allan Kardec. E aí? Raul Teixeira saiu com qual essa. Linha tu é? Que a pessoa pergunta assim, qual linha tu é? Pergunta, isso a pessoa mesmo. já chora meio assustada, assim. Fala... Essa palestra do Raul é muito show. Muito eu sou da Allan Kardec. Da Allan Kardec. Mas é por isso que eu normalmente costumo responder quando a pessoa pergunta sobre religião. Eu não falo sou espírita, porque ela normalmente vem com essa dúvida. Porque ouve, sai na imprensa. Você tem que estar com tempo para poder... Aí quando você fala a minha orientação religiosa, você já desfaz a pergunta que estava na cabeça dela. Se você fala só espírita, sem tempo de responder com proveito, ela às vezes sai com uma interpretação diversa, né? E vem com essas colocações. Mas quando você fala, não, a minha orientação religiosa, ela vai ficar pensando o que é orientação religiosa, e aquela ideia de linha, né, e de mesa vai sair da cabeça dela, porque você colocou alguma coisa mais saudável para ela pensar. Tem um conteúdo. Tem um conteúdo. Ela vai ficar pensando o que é orientação religiosa. E aí, Miranda? Você está ouvindo? Opa, ela tá esperta. O que a gente está ouvindo, Miranda?
Tu lembra? Luz na penumbra. E aí? Esse programa que é o Espiritismo. Que é o Espiritismo? Sabia que eu ia pegar ela. Apaga. Aí, Jefferson, não apaga não. Eu sabia que eu ia pegar ela. Ela quis me fazer uma pegadinha comigo. Não, olha, juro, tava na minha mente. É Momentos com Joana, é o quê? Não. Mas outro Momentos dia... com Joana não tem. Outro mas dia o repórter tava... também falou isso. Ele Mas foi... não apaga não. Gente, deixa aí. olha, eu visualizei o livro dos médios e falei o que é Ela quis fazer uma pegadinha comigo. A Luísa Vigino me pegou aqui. Vou guardar isso aí pra gente botar no... A gente tem que fazer aquele negócio do final do ano, os erros, né? Erros. Guarda esse daí, deixa no ar. Mas outro dia o repórter também... Programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sei, roxinho no ali. seu capítulo 3, tá? Lemos aí o item 21 completo. Vamos começar ali agora o item 20... Não, na verdade, lemos o 20, vamos ler o 21. Isso. Lemos o 20 completinho e vamos iniciar agora o item 21. Depois desse erro da Miranda aí, maravilhoso. Mas a segunda classe de Kardec de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira é aquela que nega ainda que veja. É por sistema. Agora Kardec vai falar da segunda. A segunda classe é muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende os que são os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor. Pode-se dizer. Não são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado como cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Essa, portanto, não constitui neles um sistema. Interessante, Miranda, porque na Idade Média nós vimos aí o surgimento muito forte, né, do materialismo, como uma contraposição ao domínio que a igreja exercia de uma forma até cruel, muitas vezes. A gente tem muitas críticas, né, esses companheiros que criaram esses sistemas materialistas, mas nós entendemos o contexto histórico em que eles estavam inseridos, né, porque eles sofriam duras perseguições da igreja, e a melhor forma que eles encontraram de contrapor é dizer assim, esse Deus não existe, eu não aceito esse Deus. E aí foi que o materialismo ganhou muita força na Idade Média, depois no século das Luzes, ele se constrói como doutrina mesmo e até hoje perdura. Impositivo e violento, né? Chegaram a decretar a morte de Deus. Não é isso? Agora nós vamos observar a posição de Kardec quando deixa bem claro que não tem o objetivo de fazer proselitismo. Porque esse proselitismo à custa de qualquer preço, como aconteceu até chegar o Consolador, já não é mais viável para a Terra. E nós vemos que hoje, com tanta liberalidade e a doutrina com essa postura tão racional, mas buscando sempre trazer o homem para sentir aquilo que raciocina, ainda temos dificuldades. Imagina se fosse aos modos da Idade Média. E aí, Renato? Eu estava vendo aqui em Obras Póstumas, quando ele fala que... deixa eu ver, mas esse futuro foi apresentado com cores tais que a razão deles a recusa aceitá-lo. Da dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Aí Kardec também passou por essa, digamos assim, por essa experiência. Ele fala aqui em Obras Póstumas, a minha iniciação no Espiritismo. Quando ele fala aqui, vou ler esse trechinho. Ele fala que em meados do ano seguinte, então ele vem falando quando apresentaram para ele a ideia das mesas girantes. Ele fala, em meados do ano seguinte, em 1855, encontrei-me com o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com o entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. Ele era natural da Córcega, de temperamento ardoroso, enérgico, e eu sempre apreciava nele as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém, desconfiava da sua exaltação. É o que Kardec coloca aqui, daí a dúvida como consequência a incredulidade, mas que ele diz que
o futuro foi apresentado com cores tais que a razão deles recusa aceitá-los. Então ele diz aqui, continuando: e Bela, porém, desconfiava da sua exaltação. Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou ainda mais as minhas dúvidas. Né? Então é interessante considerar isso, que nós sempre comentamos, todos nós, é a maneira de se levar uma informação. Porque como no próprio Allan Kardec criou reservas, criou proteção, digamos, psicológica, né? A pessoa se cria uma proteção, a pessoa que é lógica, que gosta de trabalhar dentro da lógica, do raciocínio, ela às vezes se protege desses entusiasmos, né, com que as pessoas levam a ela determinados assuntos, para que elas não se vejam aceitando, digamos, mentira por verdade, né? Então, como diz ainda Erasto, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, temos que ter esse cuidado na hora de apresentar as coisas, seja o que for, às pessoas, como todos nós já falamos aqui anteriormente. Mas é preciso que a gente observe em que ponto está na pessoa, em que situação a pessoa está apresentando a indiferença, a rejeição, para que se possa trabalhar com ela dentro daquilo que ela oferece, não dentro daquilo que eu ofereça. Que a pessoa quer, tem razão. Então... Não é à toa que ele foi chamado bom senso encarnado, né? Agora, enquanto você falava, eu lembrei do filme sobre Kardec, que apresentou um Kardec meio, sabe, receoso e uma Amélie corajosa. Eu falei, tá invertido isso aí. Não é? Tá invertido, porque é o contrário. A Amélie, ela se deixava Aí ele, não, calma, ele que chamava ela razão, porque ela era muito emoção. A licença poética do filme, né? Pois é. O filme tem dessas coisas, se permite mudar um pouquinho. Mas do aí, André Luiz, trazendo para essa postura, a gente vê que ficou bem invertido mesmo. Por isso que é importante estudar e conhecer a obra para poder fazer esse tipo de avaliação, entender que o autor optou ali por uma outra linha de raciocínio, que é um direito dele como... Não, tá certo. A mensagem foi passada a nível do conhecimento sobre Kardec. Mas é isso, hoje nós avançamos, hoje o Paulo Renato deixou... Miranda colaborou, então lemos aí o item 20, o item 21 lemos o primeiro parágrafo, e na semana que vem vamos ao segundo parágrafo do item 21, desejando a todos muita paz, e estudem a recomendação de Kardec. Só se pode aprender a doutrina estudando, e a partir do estudo, do conhecimento, nós estaremos aptos a vivenciar a doutrina espírita. Bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, conforme nos recomenda Allan Kardec. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos queridos, é muito bom estar com vocês novamente para estudarmos as revistas espíritas de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E nos dando o suporte necessário, o Pablo está aqui conosco, nos auxiliando nessa importante missão que ele tem. Pois é, Astênio, e aí?
né? E aí, nós paramos aí numa parte interessante, né? Kardec está querendo explicar os fenômenos da floresta de Dodona. Isso. E a estátua de Memnon, mas antes de chegar lá ele resolveu voltar na casa do Sr. B, né? Onde aconteciam fenômenos de movimentação da mesa, né? E vários outros fenômenos de ruídos, etc, etc, né? Utilizando pessoas aleatórias, né? Como ele fala, né? E as pessoas das mais diversas naturezas, né? Pessoas que não acreditavam em nada, pessoas que acreditavam exageradamente, né? Porque acreditar exageradamente é ruim também. Também, claro. Então, no parágrafo que nós começamos, que nós vamos repetir agora, né, que é até um parágrafo meio longo, ele diz o seguinte: entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, os semicrentes e adeptos fervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe. Então, a gente precisa estar muito atento com esse Kardec diz assim, olha, está numa assembleia em que os participantes, né, não estão assim na mesma vibração, já complica a situação, né? Com certeza. Então deixaremos os primeiros, então quando ele fala dos primeiros, ele está falando dos incrédulos autênticos, deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Achei tão interessante essa colocação de Kardec aqui que vale até a pena de repetir. Ele fala assim, respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença. A incredulidade, ela acredita... Ele não acredita. Ele não acredita. Essa é uma crença. É uma crença. Isso, Então respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Então ele não está dizendo que os descrentes não possam nos brindar com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, você lembra do estudante, né? Aquele lá que ouviu bater a porta. Começou a fazer, será que é gente mesmo? Isso, né? Então, ele fala assim, seu raciocínio, muito menos prolixo do que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim. Então, o raciocínio de quem? Desse incrédulo, tá? Desse incrédulo autêntico. Tá? Então, o raciocínio desse incrédulo resume-se mais ou menos assim. Não creio nos espíritos, portanto não podem ser os espíritos. Já que eu não acredito. É verdade. Bom, visto que não são espíritos, deve ser um truque. Então, continuou o raciocínio dele, né? Então, não acredita em espírito, então não deve ser espírito. Não devemos ser espírito, então é um truque. Essa conclusão nos leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Então, esse incrédulo, ele fala assim, alguém instalou algum maquinismo nessa mesa que está levando essa mesa a andar para lá e para cá, se levantar, esse tipo de coisa. Só que manda ele procurar o maquinismo e ele não acha, é um maquinismo invisível, né? Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produza à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o Sr. B aparelhasse as paredes e portas, porque não era só na mesa que acontecia, né? Sim. Então, aparelhasse as paredes e portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, o que é pouco provável. E em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque então se conheceria o hábil construtor de tantas maravilhas. Porque se em tantas casas, né, acontece o mesmo fenômeno, se é um maquinismo, alguém está criando esse maquinismo, porque né? O fenômeno é o mesmo. Né? Eu acho interessante as colocações de Kardec, porque nós estamos falando de 1858. Uhum. Vocês imaginem hoje, nós que somos espíritas, o cuidado, né, que temos quando alguém
hoje, na atualidade, em pleno século XXI, diz que tem determinadas capacidades para gerar fenômenos. Sim. Então, hoje nós temos uma maquinária que detecta e diz se é fraude ou não. Uhum. Né? Se alguém se diz, eu consigo fazer isso, eu consigo levantar uma mesa, levitar e fazer. Hoje nós temos tecnologia suficiente para dizer, o fulano é uma fraude. Sim. Né? Naquela época ele não tinha. O Fantástico vive mostrando isso. Não é verdade? É verdade. Então, hoje nós temos tecnologia. Então, tem que ser uma coisa muito real e o espírita tem que ter cuidado. Uhum. Porque a filosofia espírita ela é pautada na observação, né? E é pautada na ciência. Uhum. Então nós temos que ter cuidado e não podemos ser afoitos para dizer, não, fulano faz esse fenômeno. A nossa postura deve ser, né, tipo Kardec, não negar de antemão, observar, sim, né, claro, verificar se pode ser explicado de modo material, né, se não pode ficar explicado de modo material, não negar a causa espiritual. Exatamente. Né? Não é porque a gente não consegue explicar aquele fenômeno que ali não tem uma resposta, né, material. Sim. É uma questão de tempo. Uhum. Então, Kardec estava agora se referindo aos incrédulos autênticos, né? Como é que os incrédulos autênticos se manifestam, né, diante dessas situações. E, eu não acredito em espíritos, então não é espírito, não sendo espírito, então é fraude, e daí por diante. Agora ele se refere aos semicrentes. Né? Então ele fala assim, os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos de nosso futuro bacharel. Então, assim, se está em dúvida, volta lá para aquele argumento. Né? Faz os testes. Faz os testes, E aí agora ele trata dos crentes. Ele fala assim, os crentes apresentam 3 matizes bem característicos. Os que, nas experiências, não veem mais que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por essas palavras ou seus análogos. É espantoso. Então diz que os crentes, né, olham, né, presenciam, e aí dizem, é espantoso, é singular, é bem engraçado. Né? Mas então eles não negam, né, mas não passam disso. Mas né? também só ficam nesse estágio. Isso, mas não vão além disto. Em seguida, vêm as pessoas sérias. Então, dentre os crentes, vêm as pessoas sérias, né? Instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa, e para as quais as menores coisas constituem objeto de estudo. Finalmente, vêm os ultracrentes. Né? Kardec inventa cada uma, né? Ultracrentes. Então tem os crentes e tem os ultracrentes. Finalmente, vêm os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir, ou, melhor dizendo, os crentes cegos. Gente, isso é muito interessante. Que é o que mais tem hoje. Isso, né? Então nós temos os crentes cegos e espíritas. Né? Porque ele está falando aqui de observação de fenômenos espíritas. Exatamente. Então ele fala assim, finalmente vêm os ultracrentes, se assim nos podemos exprimir, ou melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé não suficientemente esclarecida, dá-lhes tal confiança nos espíritos a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos. Então, admitir que os espíritos têm todos os conhecimentos. A presciência, sobretudo. Então, acho espírito é poderoso. Exatamente. Né? Assim é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos. Se vai casar, né? Sem lhes passar pela mente que teria obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Exatamente. Né? Porque respostas irresponsáveis, né? Você pergunta a qualquer um. É verdade, né? É verdade. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Então ele se curva perante a mesa falante, né, como se estivesse diante de um templo, não é isso? De um Deus. De um Deus, não é isso? Então, contra ela, há apenas a forma trivial,
contra ela a mesa, né? Então, assim, para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Contra ela, há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares. Porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, ou seja, está com a forma de mesa, né? Estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Então, para eles, se a mesa estivesse de pé, seria uma árvore falante. Por que Kardec está falando isso aqui? Porque ele está querendo chegar na floresta de Dodona. É verdade. Entendeu? Ele fala assim, fosse nela esculpida uma estátua e teríeis um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Então aqui estão os ultracrentes, né? Aqueles que, né, identificam logo a manifestação divina, superior, etc. Né? E aí... Eu me lembro, você está falando, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas, né? Sim. Quando ele volta, eles estão adorando um bezerro, né? De ouro que eles Isso. fizeram. Então, você vê a nossa fragilidade, né? Uhum. Como a gente ainda fala de fé e não tem fé. Né? Racional, pelo menos. Racional, lógica, né? Lógica. Uhum. Bom, então vocês se lembram que o Kardec começou falando do Sr. B, mas a intenção dele era chegar na floresta de Dodona. Tanto é que no início ele fala, para chegar à floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine. E aí estava na Rua Lamartine até agora. Na casa do Sr. B. Então ele fala assim, a floresta de Dodona e a estátua de Memnon. E aí que ele fala assim, agora transponhamos os mares e 25 séculos atrás e nos transportemos ao pé do Monte Taurus, em Epiro, isso é na Grécia. Sim. Aí encontraremos a floresta sagrada, a floresta de Dodona, né? Cujos carvalhos proferiam oráculos, né? Adivinhações, né? Esse tipo de coisa, né? Acrescentai a isso o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas, e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. Então a gente imagina, como hoje nós temos de vez em quando determinados lugares, né, que dizem que se faz milagres, ou que os próprios espíritos se manifestam. A gente tinha lá o João de Deus, lá, né, uma multidão de gente indo para lá, fazendo caravanas, fazendo, enfim, né, um monte de programas, né? A floresta de Dodona era uma espécie de templo do João de Deus, né? Mesma coisa. Da época. Então, assim, a madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Então, só destacando, Kardec fala assim, bom, se está ocorrendo fenômeno físico, ruído, temos ali espírito batedor, né? Sim. E quem quiser saber a categoria do espírito batedor tem que ir lá no livro dos espíritos, né? Bom, vimos-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e teremos a estátua de Mêmenon ou de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. Então, o Kardec está, de algum modo, dizendo assim, os fenômenos, os ruídos, né, os fenômenos físicos ocorriam nas árvores, na estátua, né, e daí... tudo era um deus. Eu me lembro de Roma, né? Uhum. Que você tinha o deus do vento, deus do amor, deus da guerra, tinham vários deuses e cada um orava da sua maneira para esses deuses, né? Sim. Você vê o quanto nós evoluímos, né? Para um Deus só. E ainda estamos tão atrasados assim. Mas a gente vai melhorar, né? Com certeza. Prosseguindo, então, Kardec diz assim, é verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. Os oráculos lá, em princípio, o que a história conta, era por barulhos tipo vento, esse tipo de coisa, né? Mas ele vai falar mais à frente. Então ele fala assim, na floresta de Dodona,
resultavam do sibilar do vento através das árvores. Só que as pessoas achavam que eram os espíritos que estavam fazendo aqueles barulhos. Poderia até ser, né? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? A gente tem que trazer o nosso estudante aqui de novo. É verdade, tudo é espírito, né? Causas naturais que a gente fica até hoje, o espírito. E até porque numa floresta o que mais deve ter é vento, né? Não é verdade? E barulho. Então, na floresta de Dodona, resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas ou do murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Memnon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Então Kardec diz assim, bom, isso tudo poderia ser fenômeno natural, mas os antigos também, e obviamente nessa época, sabiam que os espíritos batedores poderiam provocar esse fenômeno. 25 séculos antes. Né? Isso, E poderiam também, conhecedores da existência dos espíritos batedores, e de que eles poderiam provocar aqueles fenômenos, alguém poderia explorar manipular, né? Explorar a boa-fé alheia, né? Daí por diante. Ninguém duvida de que nisso repouse o princípio de sua crença na existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Então foi explorado comercialmente, né? Então assim, mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram muito numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso o prestígio, e contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. Então tinha interesse material, monetário nesse negócio, e se os espíritos batedores não provocassem os fenômenos, os sacerdotes davam um jeito de provocar. Né? Então assim, o essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado. E habitado por uma divindade. Então, os sacerdotes levavam as pessoas a acreditarem que aquilo eram divindades. Sim. Então, o essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Então, via-se então os espíritos batedores que provocavam aqueles fenômenos foram transformados em fonte de riqueza, né, para os sacerdotes. Aí nós projetamos isso para o século XXI. Isso não acontece hoje. Nossa. Né? E em diversas outras crenças, além do espiritismo, né? O quanto isso é explorado. Né? Sim, o que graças a Deus, né, tem de mais rico na doutrina espírita é o dai de graça que de graça recebestes. Né? Graças a Deus. Felizmente os centros espíritas não cobram nada. Isso. Né? Porque isso é a maior segurança que a gente tem, né, da boa-fé. Porque onde tem qualquer interesse monetário... financeiro, né? Eu me lembro aqui da minha sogra, que ela era uma ferrenha evangélica, a ponto de que ela, como você muito bem, Kardec falou aí, de acreditar, usar aqueles crentes que são crentes, mas não questionam nada. Sim. Então, uma vez ela chegou para mim e disse assim, olha, eu comprei aqui essas toalhinhas do pastor fulano, que são miraculosas. Então, se você tiver uma dor e tudo, coloca a toalhinha sobre... Até mesmo na televisão, olha o absurdo, você pode colocar, né, que ela fica poderosa. E aí depois, mais tarde, quando eu digo mais tarde, assim, depois de muitos anos, ela teve um câncer, né, de pâncreas. E aí quase... na época eu não falei, né, mas a vontade que dava era virar para o meu cunhado, meu sogro, e falar assim... Cadê a toalhinha? Coloca a toalhinha agora em cima para ver se, né, a doença desaparece. Então é aquela coisa, aquela crença sem análise. Sim, é lamentável, né? As pessoas... e aí as pessoas são exploradas como ela era. Essa semana eu assisti na televisão uma coisa incrível, como no dia de hoje ainda pode acontecer, né? Um pastor vendendo máscaras do Espírito Santo. Né? Que não tem máscara. Não tem máscara. Eu já vi. É invisível a máscara. A máscara é invisível.
mas eu já estou com a máscara. Isso, E tem gente que doou dinheiro para isso. Tem, então. Entendeu? Mas aquele negócio que dizia Jesus, né? Só lobos caem em armadilhas para lobos. Exatamente. Não tem ninguém santo ali, não. Com certeza. Só ler mais um parágrafo, né? Que nosso tempinho, mais uma vez, está avançando. Rapidinho, né? E aí a gente até completa esse tema, né? Então, qual é o tema que nós estamos tratando? A floresta de Dodona e a estátua de Mêmenon. Então, Kardec conclui o tema dizendo o seguinte: diz-se que os sacerdotes de Mêmenon usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tem sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades, e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Então esses espíritos... ainda que fossem inferiores, batedores, está sempre provocando fenômeno, ao longo de tanto tempo provocando, né? Não dava para contar com eles, né? E aí tinha que dar um jeitinho, um mecanismo, né? Bom, que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dar há tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia não é prova menos evidente de que, a despeito disto, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, esses sacerdotes, né? Sim. Por princípio o conhecimento das manifestações espíritas. Razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Né? Como se o espiritismo não está inventando nada, né? Tudo que acontece nos templos espíritas, tudo que os espíritos analisam, observam, aconteceu sempre, né? Há séculos atrás. As batidas no castelo, né? Sim. Quando haviam, está vendo o roger das correntes, sim, né? E o fenômeno ocorria, né? Mas também tem o fenômeno provocado pelo homem, né? Porque eles também não, por mais batedores e mais inferiores que eles eram, eles também não, eles tinham orgulho, tinham vaidade e diziam, não, hoje eu não vou fazer nenhum fenômeno. Sim, não. E tinham outras coisas para fazer, né? Muitas das vezes mais interessantes. Outros em outra área, né? Mas, meus irmãos, vamos encerrar então? Acho que podemos encerrar, né? Que a gente vai trocar de tema agora, né? Vamos encerrar, né? Agradecendo mais uma vez a vocês, a Jesus, que envolva todos vocês que estão nos ouvindo, e eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, juntamente com o nosso irmão Pablo, agradecemos a audiência. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.